Cristina Onassis era filha e herdeira de um dos empresários internacionais mais conhecidos do século XX. Nos dias de hoje, ela seria considerada bilionária, mas a tragédia perseguiu sua vida e, no final, a maldição da família também a alcançou quando ainda era jovem. Esta é a história dela. Cristina Onassis nasceu em 11 de dezembro de 1950 no Leroy Sanitarium, mais tarde conhecido como Leroy Hospital, na cidade de Nova York. O pai dela era Aristóteles Onassis e a mãe dela era Tina Onassis Levanos. Ela foi a segunda e última criança deles, tendo um irmão mais velho, Alexandre, que nasceu 2 anos e meio antes da chegada de Cristina. Para entender a trajetória da vida de Cristina Onassis, precisamos compreender quem eram seus pais e a riqueza que eles conquistaram. Aristóteles Onassis, seu pai, veio de uma origem relativamente humilde, mas seu próprio pai, por sua vez, era um homem de sucesso que construiu sua fortuna sozinho. Aristóteles nasceu em Esmirna, na costa leste da Turquia, em 1906. Onassis era de ascendência grega, uma etnia que não era incomum entre a população de Esmirna naquela época. Depois que a Grécia entrou em guerra com a Turquia, após a Primeira Guerra Mundial, Aristóteles deixou a Turquia e foi para a Argentina. Lá, ele começou sua ascensão como magnata dos negócios, entrando nos setores de tabaco e transporte de cargas antes de ganhar muito dinheiro durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, ele expandiu seus negócios para companhias aéreas e cassinos, tornando-se o maior magnata do transporte marítimo mundial. Ironicamente, o casamento de Onassis com Tina, mãe de Cristina, foi uma união com a filha de um dos seus maiores rivais. Esse era Stavros G. Levanos, dono do Império Marítimo Levanos, que era uma das poucas empresas que podiam desafiar o domínio de Onassis na indústria de transporte marítimo do Mediterrâneo. Tina tinha apenas 17 anos quando se casou com Onassis, que tinha 40 anos em 1946. Tudo isso significava que Cristina nasceu em uma dinastia empresarial extremamente rica, que continuou a se expandir enquanto ela crescia, com seu pai cultivando novos laços comerciais na Arábia Saudita e em seus crescentes empreendimentos de produção de petróleo. No entanto, também havia controvérsias. Cristina certamente estava bem ciente dos infames assuntos fiscais de seu pai, que eram duvidosos e envolviam seus navios navegando sob bandeiras do Panamá e da Libéria para evitar o pagamento de impostos e taxas alfandegárias. Cristina teve uma infância cosmopolita. O pai de Cristina tinha negócios em todo o mundo e a família possuía casas e bases em 3 continentes e em vários países, como Grécia, Argentina, Estados Unidos, França e Inglaterra. Como consequência, eles se mudavam muito e Cristina não teve uma educação em apenas um país. Ela também era cuidada principalmente por empregados, não recebendo muita atenção dos pais que estavam ocupados com seus negócios, algo típico dos filhos de famílias extremamente ricas. Desde o início da adolescência, ela foi enviada para a Inglaterra, onde frequentou a Haddington School, uma escola independente de elite para meninas, e depois o Queen's College, em Londres, no final dos anos 1960. Foram anos tumultuados para a família dela. O pai dela tinha mais do que o dobro da idade da mãe de Cristina quando eles se casaram, e o casamento foi conturbado durante os anos 1950, principalmente, devido ao longo caso de Aristóteles com Maria Callas, uma famosa cantora greco-americana. Por fim, os pais dela se divorciaram em 1960. A família recebeu ainda mais atenção quando o pai de Cristina começou um relacionamento em meados da década de 1960 com Jackie Kennedy, a viúva do presidente assassinado John F. Kennedy. Eles acabaram se casando em 19 de outubro de 1968 e a união gerou enorme interesse da imprensa, já que Kennedy era uma celebridade nos anos 1960. Nem Cristina nem Alexandre se afeiçoaram à madrasta, e eles ressentiam os aumentos nas medidas de segurança e a intervenção da mídia em suas vidas como resultado do relacionamento e do casamento subsequente. Cristina sempre acreditou que Jaqueline estava interessada em seu pai por causa do dinheiro dele
e se referia a ela como, abre aspas, a infeliz obsessão do meu pai. Nas primeiras semanas de 1973, quando Cristina tinha 22 anos, ocorreu um evento que moldaria o restante de sua vida. Seu irmão Alexander havia desenvolvido interesse por aviação como hobby no final dos anos 1960. Ele já havia voado milhares de horas e possuía uma licença de piloto. Ele chegou a ser presidente de uma das subsidiárias regionais da companhia aérea da família, a Olympic Aviation. Um detalhe era que a visão de Alexander não era particularmente boa, embora isso talvez não tenha sido diretamente responsável pela tragédia que ocorreu em janeiro de 1973. No dia 22 de janeiro daquele final de inverno, Alexander pegou um pequeno avião anfíbio, um Piaggio P-136, para dar uma aula a um possível novo piloto para a companhia aérea. Alexander sentou-se no assento direito, enquanto o novo piloto, Donald McCusta, que estava pilotando o avião, sentou-se no assento esquerdo. Um terceiro piloto, Donald McGregor, sentou-se atrás. Tragicamente, o voo resultou em um grave acidente quando decolaram do aeroporto internacional de Helenikon, em Atenas, devido a alguns cabos emaranhados. A asa direita inclinou-se logo após a decolagem e o avião caiu, com Alexander sofrendo o maior impacto. Ele ficou gravemente ferido e horas depois estava praticamente mantido por aparelhos. Ele morreu no dia seguinte, após concluírem que não havia possibilidade de salvá-lo. Ele tinha apenas 24 anos. O novo piloto em potencial, McCusta, e o piloto habitual de Alexander, McGregor, ambos sofreram ferimentos graves, mas sobreviveram. A morte de Alexander fez de Cristina a herdeira dos negócios da família e da enorme fortuna de seu pai. Ele tomou providências para começar a treiná-la como sua sucessora, embora sua mente estivesse distraída ao mesmo tempo. Aristóteles ficou paranoico e convencido de que a morte de seu filho tinha sido resultado de alguma ação criminosa. Primeiro culpou McCusta e depois concluiu que a CIA estava por trás do acidente e queria pegá-lo em retaliação por seu relacionamento com Jack Kennedy. Enquanto ele oferecia grandes recompensas a quem confirmasse seus delírios, Cristina foi a Nova York para se acostumar ao papel que sempre acreditou que Alexandre teria nos negócios. Os 2 anos seguintes foram marcados por tragédias simultâneas. Já vimos que o pai de Cristina ficou muito abalado com a morte de Alexandre. O mesmo aconteceu com sua mãe. Tina já se casou 2 vezes desde o divórcio com Aristóteles. Ela também desenvolveu um problema crescente com medicamentos prescritos, e isso se agravou após a morte de Alexandre. No dia 10 de outubro de 1974, enquanto estava na mansão em Paris que compartilhava com seu terceiro marido, ela sofreu uma overdose e morreu devido ao acúmulo de líquido nos pulmões. Muitas pessoas na época e desde então especularam que isso foi um suicídio por desespero após a morte de seu filho no ano anterior. A última pessoa da família direta de Cristina morreu apenas 6 meses depois. O pai dela vinha sofrendo de miastênia graves, um distúrbio muscular, há vários anos. No entanto, após a morte de Alexandre, ele parou de lutar contra a doença e parecia ter perdido a vontade de viver. Ele morreu em 15 de março de 1975 em um hospital parisiense, supostamente por insuficiência respiratória. Com isso, Cristina havia perdido ambos os pais e seu único irmão em menos de 26 meses. Essas circunstâncias trágicas a levaram a declarar: "Agora estou completamente sozinha no mundo." Com a morte de seu pai, uma grande parte da riqueza e dos negócios da família Onassis foi herdada por Cristina. Aproximadamente 45% do patrimônio foi destinado por seu pai para a criação da Fundação de Beneficência Pública Alexander Onassis, uma entidade de caridade estabelecida em memória de Alexandre. Mas Cristina herdou a maior parte dos outros 55%. Enquanto isso, ela também conseguiu obter judicialmente parte da considerável fortuna que sua mãe havia adquirido como resultado do divórcio de seus pais em 1960. Com isso, ela agora era uma mulher extremamente rica,
com um patrimônio de cerca de 600 milhões de dólares, algo em torno de 3 bilhões de dólares hoje, e no comando de um império empresarial. Cristina decidiu quase imediatamente reduzir o peso de administrar os negócios, vendendo partes substanciais da empresa. Em meados da década de 1970, os negócios de Onassis haviam se expandido para o transporte marítimo de carga, transporte, companhias aéreas, jogos de azar, petróleo e muitos outros empreendimentos. Ela vendeu algumas partes e doou outras partes dos negócios e propriedades para iniciativas de caridade. Enquanto isso, ela consolidou sua posse sobre o núcleo dos negócios de navegação e companhias aéreas, embora haja muita especulação desde então sobre o quanto ela realmente participou da administração do dia a dia dos negócios. A impressão geral é que os detalhes do negócio foram deixados para o conselho e os diretores da empresa. Durante esse período, Cristina recebeu grande atenção da mídia por sua vida pessoal e seu estilo de vida luxuoso. Ela vivia um luxo raro, gastando dezenas de milhares de dólares para enviar um jato particular aos Estados Unidos apenas para trazer refrigerantes dietéticos para si. Ela também era conhecida por pagar milhares de dólares a amigos para que liberassem tempo para ela. A imprensa também noticiava sobre sua vida amorosa infeliz, como veremos em breve, e sobre seus problemas de peso. Cristina era conhecida por usar frequentemente dietas radicais, o que fazia com que ela perdesse muito peso, mas ela recuperava tudo quando passava por um momento difícil. Além disso, acreditava-se amplamente que Cristina tinha um problema crescente com drogas, sendo viciada em medicamentos controlados como barbitúricos, antidepressivos e tranquilizantes. A vida conjugal e os relacionamentos de Cristina eram ainda mais caóticos que os do pai. Entre 1971 e 1987, ela passou por nada menos que 4 casamentos e 4 divórcios. O primeiro deles foi com Joseph Boucar. Ele era um magnata do setor imobiliário que estava perto de completar 50 anos, enquanto Cristina tinha apenas 20 anos, quando eles se casaram em 1971. Foi uma espécie de aventura juvenil para Cristina, e que, de forma estranha, refletia o próprio casamento de sua mãe com Aristóteles quando ela ainda era adolescente. Eles logo notaram que não eram compatíveis e se divorciaram no ano seguinte. 3 anos depois, no final de 1975, Cristina se casou com Alexandros Andriades. Ele era um magnata da navegação e herdeiro de um vasto império empresarial na Grécia, que incluía interesses bancários. Novamente, o casamento durou pouco, e após pouco mais de um ano, eles se divorciaram no início de 1977. A união pode ser vista como Cristina tentando se distrair da tragédia de perder todos os membros de sua família nos 3 anos que a antecederam. O terceiro casamento de Cristina aconteceu no ano seguinte, desta vez com Sergei Kozlov. Assim como Andriades, ele era um magnata da navegação, embora estudos posteriores tenham concluído que Kozlov, um russo, também tinha laços estreitos com o governo da URSS e pode ter sido um agente da KGB. Existe a possibilidade de que Kozlov tenha aprofundado o relacionamento com o incentivo de Moscou para se infiltrar em um império empresarial extremamente importante no mundo ocidental. Durante um período em que a Guerra Fria voltava a entrar em um período de tensões crescentes entre a Rússia e os Estados Unidos. Se for o caso, a ideia logo foi engavetada. Eles se divorciaram em 1980. Após o fim do casamento com Kolosov, Cristina passou o maior período de sua vida adulta solteira. Foram mais 4 anos até que ela se casasse com seu quarto e último marido, Thierry Roussel. Roussel vinha de uma família francesa proeminente, envolvida na indústria farmacêutica e na política francesa. Diferente dos outros maridos de Cristina, ele tinha 3 anos a menos que ela. Esse último casamento de Cristina resultou em sua única filha, uma menina chamada Atena, em homenagem à mãe de Cristina, nascida em 1985. 2 anos depois, o casamento terminou sem surpresa, quando se considera que Roussel era um mulherengo e teve 2 outros filhos com sua amante durante os anos em que foi casado com Onassis. Cristina não se casaria novamente. Como mencionado,
Onassis desenvolveu uma dependência crescente de medicamentos prescritos na década de 1970, e isso piorou com o passar dos anos, principalmente a partir de 1980, quando ela foi diagnosticada com depressão clínica. Com fácil acesso a médicos complacentes e receitas, seu consumo aumentou nos anos 1980, quando ela começou a se automedicar para tentar aliviar as marcas de uma vida bastante conturbada. No dia 19 de novembro de 1988, Christina foi encontrada morta em uma banheira. Isso aconteceu na casa de um amigo na Argentina, país onde ela passou grande parte dos seus últimos anos, tendo desenvolvido laços com o país que foi a pátria adotiva de seu pai nos anos 1920. Lá, ela buscava escapar da atenção da imprensa e estava considerando se mudar permanentemente para criar Athena. Sua morte, aos apenas 37 anos de idade, foi considerada como resultado de um ataque cardíaco. Embora não haja absolutamente nenhuma dúvida de que isso se deveu em parte ao seu abuso de drogas. Enquanto outros especularam que havia algum elemento sinistro envolvido, considerando a enorme riqueza de Onassis. Seu corpo foi levado de volta para a Grécia e ela foi enterrada em um jazigo da família ao lado de seu pai e irmão. Após sua morte, a herança de 250 milhões de dólares de Onassis tornou-se alvo de intensos conflitos judiciais. Athena era sua única herdeira sobrevivente, mas ainda tinha apenas 3 anos de idade na época. Portanto, vários curadores gregos foram nomeados para administrar a herança em nome dela. Durante toda a década de 1990, disputas legais surgiram entre eles e Thierry Roussel, uma figura cujos negócios variavam enormemente e que frequentemente tentava acessar a herança da filha para ajudar em suas dificuldades financeiras. Ela acabou assumindo a herança em seu 18º aniversário no início de 2003. A única filha de Christina é atualmente uma atleta de salto equestre. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Christina Onassis. Espero que tenham achado interessante. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Se vocês tiverem sugestões, deixem também nos comentários e de qualquer forma é isso por hoje, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado!